Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Confira a hora certa. 9h10. Olha, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga, no nosso quadro Rádio Voz Amiga, nas eleições 2024. Hoje estarei conversando com a pré-candidata vereadora aqui por Campo Grande, Victoria Peixoto. Nós vamos abordar temas relevantes, importantes aí para a nossa comunidade, para a nossa população. Você que está na audiência, fique ligado. E lembrando também do nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Nós estaremos gravando e na sequência estaremos disponibilizando na íntegra ali em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Antes de passar a oportunidade aqui, os microfones da Rádio Voz Amiga para a pré-candidata fazer a sua apresentação, cumprimentar também os ouvintes, eu gosto sempre de frisar aqui, antes das entrevistas, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os pré-candidatos. Então vamos cumprimentar a pré-candidata, dar um bom dia para ela. Bom dia, pré-candidata. Bom dia, muito obrigada, João, pelo espaço. Muito obrigada aí aos ouvintes da Rádio Voz Amiga por estar nos acompanhando nesse dia de terça-feira. É um prazer estar aqui para conversar com você, João, e também com toda a população, debater as nossas ideias, apresentar os nossos valores, nossos princípios. Isso é muito importante e esse sim é o real fortalecimento da democracia. Então fica aí o meu agradecimento. Muito obrigada. Pré-candidata, faça uma breve apresentação da senhora aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas também, as pessoas do YouTube também está conhecendo a senhora? Claro, será um prazer. Bom, eu me chamo Victoria Peixoto, nascida e criada em Campo Grande, eu sou aqui da região do Imbiruçu, cresci ali no Recanto dos Pássaros, estudei ali no CECAT, depois eu fui no Raul Santos de Matos, e aí, com 13 anos de idade, eu me mudei do Brasil junto com a minha família para o Sri Lanka, né, um país ali na Ásia, abaixo da Índia. Depois disso a gente se mudou para o Bahrein, ali no Oriente Médio. Lá eu terminei o meu ensino médio, fui fazer faculdade na Holanda, onde eu me formei em ciência política e antropologia. Depois, em 2015, eu retornei ao Bahrein e iniciei minha carreira profissional. Em 2017, eu fui morar nos Estados Unidos e em 2018 eu decidi retornar ao Brasil. Desde então, desde que eu voltei ao Brasil, eu comecei a atuar em vendas, eu também estudei para concurso, e aí, eventualmente, eu caí nesse ramo político, que de fato é a minha formação, né? E aí, fui candidata em 2020, também pelo Partido Novo, que é o partido no qual eu ainda represento, e agora, nesse 2024, fui convidada novamente a pleitear um cargo aí nessas eleições de 2024, coisa que a gente faz com muito prazer, porque é levar ideias, valores, princípios para a população e fica aí a gosto da população. Espero que todos vocês gostem do que tenho para apresentar quanto a projetos e ideias para o futuro da nossa cidade. Olha, vamos começar alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. Vamos falar sobre educação, pré-candidata. Como a senhora vê a educação aqui de Campo Grande? Se a senhora tem algum projeto aí para passar para a nossa comunidade também. Com certeza. Diga-se de passagem, a educação é o pilar. Eu acredito que a educação é o pilar da sociedade. Sem uma educação de qualidade, a gente não consegue ter um futuro melhor, né? Tendo isso em mente,
A educação é a minha principal pauta, diga-se de passagem. Porque atualmente Campo Grande tem aí 7 mil crianças fora das creches. Em 2020, esse número era de 5 mil. E até 2028, esse número está previsto para ser 9 mil crianças fora de creches de educação básica. Com isso, a gente traçou vários projetos pautados na educação. Um dos principais projetos é, na verdade, a adequação da educação básica de Campo Grande a níveis nacionais. Por que eu digo isso? Hoje em dia, ocorrem eleições em cada escola, né, para decidir aí seu corpo diretor, sendo que o MEC, né, ele tem verbas extras para aquelas escolas que têm diretorias técnicas, né, a partir de formação. Então, essa é uma das nossas principais propostas. Além disso, também tem a questão do ensino de jovens e adultos e também o ensino técnico. Vamos lá, se você parar para pegar 3 escolas nas 7 regiões de Campo Grande para ofertarem escolas de jovens e adultos no período noturno, além disso, também ofertarem ensinos técnicos profissionalizantes, você vai estar capacitando essa mão de obra, você vai estar ofertando educação de qualidade e você ainda vai estar capacitando todas essas pessoas para um futuro mais digno e também isso acaba se tornando um atrativo para empresas virem a Campo Grande. Então, são medidas simples que a gente consegue passar adiante, passar na Casa de Leis, que trarão um resultado efetivo para a nossa cidade e melhorias reais. E isso que eu falo não é apenas devaneios da Vitória, não é isso. Isso são estudos que eu fiz através de, por exemplo, em municípios como Curitiba, no Paraná, né, que aí tem a vereadora Amália Tortato e também temos a vereadora Indiara Barbosa, que representam muito bem a educação e elas, inclusive, foram as principais pessoas que pautaram esses temas. Então, a gente não precisa reinventar a roda no município de Campo Grande. A gente só precisa copiar o que deu certo. E se temos a prova de que essas mudanças deram certo em outros municípios, por que não adaptar para cá, não é mesmo, João? Olha, na questão da infraestrutura, asfalto, tudo no que diz respeito à infraestrutura nos bairros, em toda Campo Grande, como a senhora vê, se a senhora tem projetos também nessa questão? Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui é que o vereador, ele só propõe projetos, o vereador não faz nada. Então você, ouvinte, que está nos assistindo aí tanto pelo YouTube, fique de olho, principalmente naquelas pessoas, naqueles pré-candidatos que vêm e falam assim para você: olha, eu vou fazer asfalto no seu bairro, ou eu vou construir uma escola no seu bairro. Não é verdade. O vereador, a principal função dele é fiscalizar as ações do executivo e, além disso, é propor projetos e leis para a nossa cidade. A partir disso, o que eu posso te dizer que eu farei? Eu farei uma fiscalização efetiva. Se hoje em dia as nossas obras públicas do município não estão andando adequadamente, se as licitações são furadas, se temos empresas aí que não prestam um serviço de qualidade para o usuário final, para o campograndense, isso daí é falha dos vereadores, dos atuais vereadores da cidade. Por quê? Porque a principal função de um vereador é fiscalizar, não é fazer as coisas. O máximo que um vereador pode fazer é fiscalizar a prefeitura, que é coisa que não está acontecendo há muito tempo em Campo Grande, e é por isso que temos uma infraestrutura precária na cidade. Infelizmente, o campograndense e os gestores públicos de Campo Grande se acostumaram com aquela velha política, né? Para toda a cidade durante 3 anos, e aí corre com obras públicas por toda a cidade no ano eleitoral, que é exatamente o que está acontecendo aqui em Campo Grande agora. Todo mundo vê isso, ninguém é cego e ninguém é bobo. Só que é exatamente isso que a gente deve dar um basta nessa maneira populista de levar as coisas adiante. O campograndense quer progresso contínuo, ele não quer saber de progresso
igual corrida de cavalo, né? Que dá curtinha assim, você vai adiante e aí para. Não é isso que o Campo Grandense quer. O Campo Grandense quer progresso contínuo. E é isso que nós temos que mudar. E é por isso que eu venho aqui colocar o meu nome à disposição da população de Campo Grande. Olha, pré-candidata, na questão de empregos, na questão de empregabilidade, também empreendedorismo, como a senhora vê essa questão? Se a senhora tem projetos aí para apresentar junto à Câmara de Vereadores? Nós estamos aí numa pré-campanha ainda, nós teremos as convenções dos partidos, só para ficar claro aí para os nossos ouvintes, e a senhora vai ser apresentada aí, passando pela convenção do partido da senhora, e for aprovada pelo partido da senhora, a senhora vai ser uma candidata, né? Mas enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos falando como pré-candidatos, e eu passo aí para a senhora essa questão de empregabilidade e também sobre empreendedorismo, como a senhora vê essa questão aqui em Campo Grande, se a senhora tem ideias também para essa questão. Olha, para você ter uma ideia, esse final de semana a gente esteve andando aí em algumas feiras que tivemos aí na cidade, todo final de semana tem uma feira ou outra, e aí eu gosto muito, eu participo dessas feiras há bastante tempo. Né, como visitante mesmo, eu não sou uma pessoa que tem um negócio ou alguma coisa do tipo. Mas eu gosto muito desse meio, eu tenho inúmeros amigos, inclusive, que são empreendedores, e aqui em Campo Grande a gente vê uma deficiência muito grande no quesito de o suporte ao empreendedorismo, né? Uma lei que aconteceu em 2019, a Lei de Liberdade Econômica, ela foi passada pelo Congresso Nacional em 2019 e até hoje essa lei ainda não foi homologada ou adaptada para o município de Campo Grande. Então essa seria uma das principais pautas que nós temos. Porque a Lei de Liberdade Econômica acaba com a necessidade de alvarás e licenças e tudo isso para aquelas atividades de baixo risco, o que é muito importante para o alavancamento da nossa economia. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui em Campo Grande existem tantas burocracias para você abrir uma indústria de qualquer porte, que muitas empresas estão saindo de Campo Grande e indo para outros municípios ao redor de Campo Grande, município como Tereno, Cidrolândia, etc. Esses municípios próximos ali de Campo Grande, para abrirem suas empresas, abrirem suas indústrias. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem uma indústria que infelizmente teve que sair de Campo Grande e abrir sua indústria no município de Terenos, porque não conseguia alvará, não conseguia liberação de documentação, o que hoje em dia essa indústria dele emprega 20 pessoas, são 20 famílias que dependem dessa indústria. Ou seja, temos 20 famílias campograndenses que poderiam estar trabalhando nessa indústria, mas não, a indústria foi para o outro município justamente por facilidades que se encontram nesses outros municípios. E é justamente essa ideia de facilitar a vida para o empreendedor que nós temos, que eu trago para a mesa. Porque o empreendedor, querendo ou não, o pequeno e o microempresário são a força da economia nacional e a força também do Mato Grosso do Sul, do Campo Grandense. E é por isso que eles têm a capacidade de empregar mais de 90% da população brasileira. E é exatamente eles que têm que ser, sim, o tapete vermelho estendido para eles, para qualquer coisa que seja necessária, pois são eles que fazem a economia girar. Então, no nosso projeto é justamente isso, é colocar o empreendedor em primeiro lugar e não a burocracia. E na questão do transporte público, nós falamos aí sobre infraestrutura nos bairros, as ruas, a questão de asfalto, e entra também nessa questão de transporte público porque a questão do linha de ônibus, né, que na maioria das vezes não tem asfalto, mas daí na questão de transporte público em âmbito geral, como que a senhora vê? Olha, o transporte público, mais uma vez, em Campo Grande, ele é uma bagunça, todo mundo sabe disso.
tanto o transporte público quanto o trabalho dos vereadores, que é o trabalho de efetivamente fiscalizar. Só que o que eu acredito? Eu acredito que isso é muito mais inteligente a gente pegar e olhar para outros modos de transporte, também para criar o transporte público. O que eu quero dizer com isso? Durante o período da pandemia, você teve ali as vans escolares que puderam sim ofertar o seu transporte para os empregados. Por que isso só pode acontecer durante a pandemia e não pode acontecer hoje em dia? Primeiro ponto. Segundo ponto, Campo Grande é uma cidade que está prevista para crescer muito graças à rota bioceânica. Porém, nós não estamos ainda estudando outros modos de transporte público. Logo, é justamente essa a ideia. Por que não em Campo Grande nós não temos aí um trem de superfície, né? Por que em Campo Grande não podemos ter um metrô? Por que em Campo Grande temos que ficar sempre parados utilizando apenas o transporte público? E eu vou mais além. Por que em Campo Grande, uma cidade do tamanho de Campo Grande, temos apenas uma empresa de transporte público? A Vitória é uma concessionária, são várias empresas. Tá, é o que diz o papel, mas na verdade todo mundo sabe, toda pessoa que utiliza o transporte público sabe que essa não é a realidade. Ou seja, por que a gente simplesmente não quebra o monopólio, abre para mais empresas e aí deixa a concorrência fazer o que for necessário? Porque é possível sim termos transporte de qualidade em Campo Grande. Basta boa vontade. E é isso que Campo Grande está faltando. Boa vontade política. E isso eu tenho de sobra. Olha, o papel do vereador, a senhora já citou aqui para nossa comunidade, para os ouvintes aqui da rádio, que é essa palavra... Legislar. É, isso Legislar. Daí, e fiscalizar. Correto. E nessa questão de fiscalização, como a senhora, caso a senhora for aprovada nessa pré-campanha aí, for aprovada aí pelo partido da senhora e daí passar a ser candidata e ganhar uma cadeira lá na Câmara dos Vereadores, como que a senhora vai atuar nessa questão de fiscalização? A fiscalização efetiva não é um trabalho fácil, mas ele é necessário e ele é o trabalho principal de um vereador. A gente só vê os vereadores de fato atuando em período eleitoral. É quando existem mais requerimentos. Mas fora do período eleitoral, os vereadores não fazem nada. E eu não digo nem quanto a gravar vídeo e postar nas redes sociais, tô na UPA, tô na UBS, tô na escola. Não é nem isso que eu tô falando. Requerimento de informação. Não existem requerimentos de informação e os poucos requerimentos de informação que existem por parte dos vereadores para com a Prefeitura de Campo Grande, eles não são respondidos. E aí, quando um requerimento não é respondido pela prefeitura, as informações não são passadas pela prefeitura para os vereadores, existem meios jurídicos, inclusive com respaldo, né, do judiciário, para que o vereador tenha acesso a essas informações. Mas nada disso, existe uma máquina e a máquina não está sendo utilizada para o bem do cidadão, para a benfeitoria de fiscalização, que é o que de fato favorece o eleitor, o cidadão campograndense. E é justamente com esse intuito que eu venho à mesa, até mesmo porque todos os candidatos, todos os eleitos do Partido Novo no Brasil, tá? Em Campo Grande ainda não temos nenhum eleito, mas no Brasil, todos eles que entram para o Legislativo exercem uma função exemplar para todo o Brasil ver. Basta a gente falar de grandes nomes, como o deputado federal Marcel Van Hatten, como o senador Girão, que vira e mexe estão exercendo o seu papel fiscalizador do Executivo, da Presidência da República. E isso não é desde hoje. Temos também inúmeros vereadores que são exemplares em suas funções, inúmeros deputados estaduais que são exemplares em sua função, justamente porque a gente vê qual que é o intuito daquele poder. O poder do legislador é fiscalizar e propor leis. Beleza. Então, vamos fiscalizar efetivamente, vamos propor leis que beneficiem o cidadão de fato, e não essas loucuras que nós vemos por aí, tanto em Campo Grande, quanto no estado do Mato Grosso do Sul, como também na Câmara Federal.
Nós somos um partido de eficiência, isso eu te garanto. Pré-candidata, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? As minhas defesas, minhas bandeiras são três principais, né? Que é a educação é a base de tudo, a empregabilidade, justamente para facilitar aí os negócios de Campo Grande e melhorarmos a renda e termos mais emprego para a população, e também a infraestrutura da cidade, né? E aí na infraestrutura entra todos os aspectos como mobilidade urbana, como transporte público, enfim. Então, as minhas bandeiras estão girando em torno desses 3 eixos. Educação, empregabilidade e infraestrutura. Pré-candidata, a senhora com certeza tem andado aí pelas regiões, pelos bairros de Campo Grande, e a senhora tem ouvido, com certeza, os moradores, os munícipes aqui de Campo Grande, e quais as principais reivindicações, as principais reclamações aí da população? As principais reclamações que eu tenho escutado giram em torno da educação e da saúde, principalmente. E, naturalmente, o transporte público também, que a gente já tocou nesse assunto. Mas a educação e a saúde são as principais falhas aí que a gente vê no município de Campo Grande. Principalmente as filas quilométricas que temos no SUS, né, que a gestão é municipal. As crianças, falta de creches. Eu conheço pessoas nos quais os filhos estão fora de creche justamente por falta de vaga em creche, né? Então, assim, essas são as principais reclamações da população. E o transporte Guaicurus, todo mundo, a grande maioria da população tem aí um grande ranço, vamos dizer assim, com o transporte Guaicurus, mas eu não vejo o transporte Guaicurus como um inimigo. Na verdade, eu vejo que só há uma grande falha ali entre os poderes. Mas basicamente é isso. Essa é a maior reclamação que eu vejo em Campo Grande, são a educação e a saúde pública. E se eu estiver enganada e se há algum problema aí no seu bairro, você que está nos ouvindo, eu me ponho aqui à disposição para a gente sentar e conversar. Basta você procurar o meu nome nas redes sociais e entrar em contato com a gente, @victoria.peixotoms, no Instagram, Facebook, etc e tal. Vou repetir aqui, victoria.peixotoms. Olha, eu conversei com a pré-candidata vereadora aqui por Campo Grande, Victoria Peixoto. Nós abordamos temas relevantes, importantes aqui para a nossa comunidade aqui por Campo Grande. Nós falamos sobre educação, infraestrutura, empregabilidade, empreendedorismo também, transporte, o papel do vereador, que é a fiscalização, também as bandeiras de defesa da pré-candidata, mas eu vou passar os microfones aqui para a pré-candidata. Talvez ficou algum tópico aqui que ela acha interessante, importante aí estar abordando. Os microfones estão à disposição da senhora. Muitíssimo obrigada. Bom, eu quero apenas lembrá-los que a mudança depende de vocês. A todos aqueles que estão nos ouvindo, a mudança está nas nossas mãos. Basta a gente querer realizá-la. Não adianta eu ter todas as experiências que eu tive na minha vida e colocar o meu nome à disposição da população, bem como todos os outros demais pré-candidatos aí fazerem o mesmo trabalho. Vale muito mais o cidadão colocar a mão na consciência e pensar no que realmente pode trazer uma mudança real. Uma coisa que a gente já sabe enquanto campograndense é que o mais do mesmo não vai fazer diferença na nossa vida, pois temos tido mais do mesmo há muito tempo. Agora, se cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e procurarmos a pessoa mais capacitada, a pessoa mais estudada, a pessoa que realmente saiba como a máquina pública funciona e esteja realmente disposta a fazer a diferença e exercer o nosso direito ao voto nessas pessoas, aí sim a gente pode sonhar e realizar um futuro diferente. Pense nisso. Você que está nos ouvindo tem sim uma responsabilidade. Se as ruas da cidade estão precárias, se a UPA do seu bairro está precário, se não há vagas nas creches para o seu filho, se você não acha um emprego,
existe sim a sua responsabilidade quanto a isso. É porque nas últimas eleições você não votou adequadamente. Você apenas pensou naquele seu benefício imediato no período eleitoral. Então pense nisso. Vote com a sua consciência, principalmente. Muitíssimo obrigada, João. Olha, eu que agradeço, pré-candidata. Algo mais aí que a senhora quer abordar? As redes sociais a senhora quer frisar mais uma vez? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais novamente, tanto no Instagram, Facebook, TikTok, o Twitter, né, o X hoje em dia, YouTube eu também tô, é victoria.peixotoms. Dá uma olhadinha, basta clicar lá no link, você me chama diretamente, e nós estamos sempre à disposição, queremos conversar com a necessidades, mas ouvir a população. Então, fica aí o meu convite, me siga nas redes sociais, victoria.peixotoms. Olha, eu agradeço a pré-candidata que recebeu o meu convite e está aqui na Rádio Voz Amiga, falando com você, ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, e também os telespectadores do nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Como eu mencionei para você, daqui a pouco já vai estar disponível na íntegra esse bate-papo, essa entrevista ali em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, nos ajude, nós estamos aí com 915, se eu não me engano, 915 inscritos. Não tem nem 1000 inscritos. Vamos aumentar esses números aí. Vamos aumentar, pessoal. Nos ajude aí, se inscreva. Convide um amigo também. Isso mesmo. Compartilhe para o pessoal. Com um amigo. Compartilhe aí para as pessoas. Nos ajude, 917 inscritos. Nos ajude aí a estar crescendo o nosso canal, e também que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Agradeço a pré-candidata, agradeço a você, ouvinte, agradeço a todos. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024. Deus abençoe.